Foi um papo muito gostoso e bem agradável, acho que o momento é bem oportuno, né? Eu trouxe um pouco de como tem mudado a maneira de fazer negócios, né? Assim, o jeito da gente operar, de empreender, né? E a plataforma, o Marketplace passa por essa revolução, né? Que é a revolução das plataformas. Então eu trouxe um pouquinho o que são as plataformas, como essas plataformas hoje operam em ecossistemas, né? E como esses mecanismos de plataforma e ecossistema habilitam novos negócios, seja dentro das plataformas ou fora das plataformas, com negócios adicionais, coisas que surgem por iniciativa de empreendedores, e como que os sellers que vendem através de plataformas de marketplace hoje em dia podem impulsionar os seus resultados, ganhar relevância de ofertas, escolher boas modalidades de logística, ganhar visibilidade sobre seus anúncios, ter boa reputação. Então a gente basicamente conversou sobre como os mecanismos geram comportamentos, né, e como influenciar esses mecanismos. Pensar como plataforma já significa não pensar de forma totalmente linear, assim, porque não é mais sobre subir um catálogo e fazer uma transação de venda. Tem a ver com enxergar os mecanismos que compõem aquela decisão de compra. Então, se a gente pensa como plataforma, tem algumas coisas que mudam. Por exemplo, a plataforma ela parte do pressuposto que é um organismo que se autorregula. Então, quanto mais sellers eu tenho, mais produtos. Quanto mais produtos, mais clientes eu atraio. Quanto mais clientes, mais sellers eu atraio. Então, pensar como plataforma depende de quem vai pensar. Se for o seller, ele deveria fazer o seguinte: como que ele chama a atenção do cliente? Considerando que ele tem muitos produtos. Quais mecanismos ele usa de gestão de métricas de interação para ver se o cliente dele está recorrente, se o cliente dele está convertendo, se o produto dele está ganhando relevância. Pensar como plataforma para quem é um prestador de serviço significa conectar-se ao ecossistema, à mecânica daquela plataforma para resolver dores daqueles sellers. E pensar como plataforma para quem é plataforma de marketplace significa conseguir agregar as condições para que o fluxo da informação aconteça, que os negócios aconteçam, que as pessoas consigam encontrar os produtos que elas precisam, que os sellers consigam vender e que a plataforma não fique parada, né? A plataforma precisa ter interação, precisa ter volume de venda, precisa ter volume de visita, precisa ter vivacidade, precisa crescer. Então, pensar como plataforma significa como influenciar os mecanismos para o crescimento, sabe? A logística ela é um fator crucial na estratégia, não só do Magalu, mas de todos os marketplaces, na verdade, todos os negócios, né, que têm dimensões continentais, enfim. A gente falou um pouco no sentido de que os clientes eles estão espalhados em todos os lugares, né? As pessoas têm uma necessidade de compra cada vez mais ágil, né? Elas esperam prazos menores, elas buscam mais por frete grátis. E para você conseguir entregar rápido e barato a ponto de dar frete grátis, as estratégias de logística são fundamentais, porque não dá para um seller sozinho, muitas vezes, bancar uma estrutura toda como essa. Então, quando ele passa a fazer parte de uma modalidade de entrega do marketplace, ofertada pela plataforma, como, por exemplo, o fulfillment, ou como, por exemplo, a entrega expressa, ele se beneficia desse recurso de rede, dessa escala, né? Ele pode ter um custo menor, ele pode se beneficiar de pagar uma pequena fatia daquele investimento e colher o benefício total. Então, no caso do Magalu, o Magalu tem CDs pelo Brasil inteiro e transformou 9 desses CDs em CDs de fulfillment. Então, a gente tem fulfillment de Nordeste, Sudeste, Sul do país, cobrindo todas as regiões. A gente está aproveitando a capilaridade das lojas. Então, a multicanalidade hoje já é responsável por 25% das entregas de produtos 3P, de produtos de marketplace. E os clientes gostam de retirar em loja, é uma coisa que a gente percebeu ao longo do tempo que virou uma marca. A gente tem uma malha de entrega própria, de leves, que veio do operador logístico do grupo, que hoje é uma fortaleza ofertada pelo Magalu Entregas. Então, a gente tem um cardápio de soluções de logística que usa os armazéns, as lojas e os transportadores para poder oferecer uma entrega rápida e grátis, né, sempre que possível, ou o mais barato possível, para o cliente e para o seller. Alguns estão aprendendo, né, a operar com fulfillment, outros já têm muito resultado vindo do fulfillment, mas acho que até umas dicas que a gente poderia dar, que fazem parte das atividades de adesão, e eu falei um pouco disso hoje na palestra, o fulfillment ele é uma ótima alternativa para os seus produtos de curva A, seus produtos alto giro. Então, tem a ver também com como vender na plataforma, não é só estar lá, é ter uma estratégia. Então,
quais são os meus produtos que mais giram. Então essa deveria ser a estratégia para quais são os primeiros produtos que eu vou mandar para o full. Nos demais, antes dele ganhar relevância, talvez compense você investir em ads ou em impulsionar numa campanha, em começar a criar condições para você testar aquele produto. Porque o grande ponto do fulfillment é, se o produto que está lá girou, ele é maravilhoso para você. Ele começa a virar um ponto de atenção se o seu produto é um produto de baixo giro. Que aí você vai ter que eventualmente ou retirar, né, ou vai ter uma despesa de armazenagem ou liquidar. Então acho que o ponto de atenção, a maior preocupação dos sellers não está muitas vezes nem em como operar no fulfillment, mas está em como planejar o seu sortimento e nisso a gente ajuda. O Magalu tem uma ferramenta de recomendação de abastecimento baseado na popularidade dos produtos na plataforma, na quantidade de busca, na quantidade de venda. E aí se o seller adere àquela recomendação, ele já tem meio caminho andado para ter um bom resultado no full. Mas quando ele vai operar em fulfillments em geral, e ele tem que partir desse momento sozinho, ele tem a dificuldade de escolher o sortimento hoje em dia, né? Acho que é a maior dificuldade que a gente vê eles vivendo. Ela muda a vida de todo mundo, né? A inteligência artificial. Inclusive a nossa, eu usei a inteligência artificial para preencher algumas coisas da palestra, gerar gráficos, gerar infográfica, é incrível, consolidar pesquisas, enfim. E aí os sellers podem usar dessa maneira para responder uma pergunta de um cliente no pós-venda ou avaliar uma tendência de produto. Ele pode usar as ferramentas de forma autônoma, quanto ela pode estar incorporada em soluções maiores. Então, a Magalu, por exemplo, está desenvolvendo o Cérebro da Lu, que é um AI e-commerce. Ela é um e-commerce conversacional. Então, ela facilita muito, inclusive, essa etapa de descobrir o produto. Em logística, existem muitas questões também. Não é a AI generativa, mas vertentes da AI que nos ajudam, como eu comentei, a planejar supply. Ou a gente vê algumas adoções hoje em dia já, e a gente até tem uma adoção também em roteirização de entregas, tracking. Então, são inúmeras as aplicabilidades, mas acho que o case mais brilhante do Magalu, sem dúvida, é o início de um AI e-commerce. O evento realmente faz a gente sair diferente, né? E o e-commerce mudou muito. A minha palestra hoje foi a nova era dos marketplaces, né? Então, eu estou justamente refletindo sobre esse movimento de transição. Ele é uma transformação para todo mundo. Porque quando as pessoas começaram a vender na internet, ele era um catálogo online. E era um lugar para fazer as transações. Hoje em dia mudou bastante, né? Você tem que planejar a respeito da mídia, para o seu produto ter relevância, porque tem outros produtos semelhantes aos seus, muitas vezes com o mesmo preço, ofertando no mesmo marketplace. Então você tem que escolher serviços de entrega. Muitas vezes você se associa a parcerias de forma própria ou do marketplace para contratar um last mile ou para contratar um serviço de ads. Então, para mim, o e-commerce mudou muito no sentido de que ele é um ecossistema que estabelece conexões que permitem que negócios aconteçam. E o papel do marketplace, o papel do e-commerce hoje em dia é esse: criar um canal por onde o valor vai ser gerado. E a venda, ela é o resultado final, mas ela vem através da geração de valor. Agora, o que não muda de maneira nenhuma, é que a gente continua vivendo para atender o cliente. O cliente continua no centro como sempre foi. Só que antes a gente conseguia, às vezes no contato físico, falar com ele. Conseguia saber quantas vezes ele foi na nossa loja naquela semana. Você conseguia medir a interação. Você conseguia olhar se ele comprou ou se ele saiu sem comprar. E agora no e-commerce, no marketplace, você tem que pegar isso pelas métricas de interação. Então o que mudou, na minha opinião, é o como, que está menos linear, mais interativo e um pouco mais baseado em várias vertentes. Isso traz uma certa complexidade. Mas o que não mudou é que a razão pela qual nós estamos aqui é a mesma. E ela exige a mesma preocupação com o cliente, o mesmo contato, a mesma interação. E exige que a gente faça o nosso papel, seja como seller, como plataforma, que é dar um bom suporte para o cliente, ter um bom produto de qualidade, compor uma boa oferta. Então, incrível é isso, assim, que as questões primordiais de propósito não mudaram. Mas o como fazer negócio, como operar e como está mudando bastante.